Ô Barolo, aí eu faço a seguinte pergunta para você. Você falou, né? Abriu a sua participação aqui falando que você tem saudades e fica puto da vida e frustrado de quem fala, não, São Paulo não é isso aí. São Paulo é grande, é um time grande. Mas pro São Paulo voltar a ser grande, precisa passar por esse calvário inicial, pelo menos. Não dá pra, assim, não dá pra pelo menos, de novo, como o Tirani falou, ver o copo meio cheio ou segurar um pouco, né, a emoção ou a raiva da frustração que dá ver o nosso time, né, pior do que os outros, né, no meio de tabela, etc e tal, mas vislumbrando a gente poder ver, sei lá, um pouquinho mais velho, mas ver o São Paulo gigante de novo? Então, mas sabe o que acontece? Qual é o sentimento, né? Porque pra mim é o sentimento que eu tenho em relação a tudo isso. O problema, se você chegar pra mim e falar assim, Barolo, o Casares e o Belmonte, eles estão reestruturando o clube. Nesse momento agora, o principal é pagar as dívidas, sanear, vamos fazer um time modesto esse ano, competitivo, com jogadores que queiram, que tenham fome. Mas assim, não vamos esperar muita coisa nos próximos 2 anos. Vamos fazer um planejamento, vai ser difícil. Joga limpo com o torcedor. Eu tenho certeza que se isso fosse feito, a torcida ia comprar a ideia. Eu ia comprar, pelo menos. Olha, daqui a 3 anos a gente vai reerguer o clube. O planejamento é esse para que isso aconteça. A gente teve o exemplo do Flamengo, o que aconteceu, isso passou por uma penúria e hoje colhe os frutos, né? Mas o que eu vejo é assim, hoje o presidente fala, não, agora nós vamos pagar as dívidas. Pô, no 4º ano que ele vai pagar a dívida, os outros 3 anos fez o quê? Porque ele não ganhou nada, ganhou a Copa do Brasil, mas não ganhou mais nada, e continua devendo, e a dívida só aumenta. Então não é assim, o calvário que eu sinto, não é, olha... Você não sente firmeza e nem tem uma coisa clara que daqui Exatamente. a tanto tempo vai ter uma... A gente, seguinte, vai ter... Né? Uma coisa clara. Assim. Vamos ter, ó, vamos jogar limpo com a torcida. É o seguinte, o clube está falido, a gente pegou uma gestão devastadora nos últimos anos, desde a Aidares, foi devastador. A gente está numa situação crítica, caótica, não tem como contratar jogador bom, não tem como competir com os times atualmente, com os grandes que estão investindo, e a gente precisa da força do torcedor para lotar o estádio, para apoiar o time. A gente vai usar os meninos da base que puder, vai contratar os jogadores com fome, vamos contratar um departamento de scout para ir atrás de jogador que não tenha rabo preso com empresário, que o São Paulo deve. Sabe, joga limpo com a torcida. Eu acho que se isso nunca foi feito com o São Paulo, nunca foi feito, né? Eu não me lembro de algum momento alguém ter falado, olha, a situação é essa e a gente vai ter que lidar com isso. Então, você escuta o presidente falar, aí o Belmonte fala, não, o time vai ser competitivo, ano que vem vai ser competitivo. Qual é a expectativa? Por que vai ser competitivo? Porque você está acabando de falar que não vai contratar. São contratações pontuais, né? Porque o Wellington vai embora e a gente só tem o Jamal. Então, vai contratar um lateral esquerdo e o que vocês contrataram nem reserva. Então não tem essa expectativa, não tem. Aí você escuta o presidente falar, não, porque nos 3 primeiros anos resgatamos a autoestima do... Eu nunca perdi a autoestima de ser São Paulino. Eu tava indo apanhando na vitória e na derrota. Eu não vejo, não compro esse discurso, entendeu? Não, estamos reestruturando. Não estou reestruturando. Eles não usam nem essa palavra. Estamos reestruturando, vai ser um momento difícil. Olha, não, mas só promessa, 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 promessa. E essas promessas que são, para mim, são vazias, que não me dão esperança, entendeu? Eu fico... eu gostaria muito de acreditar. Eu acho que a gente fica um pouco frustrado, né? Porque os caras não têm uma autocrítica, né? Por exemplo, uma das coisas que mais me incomoda no discurso atual de São Paulo é de, por exemplo, falar do James Rodrigues e ainda, assim, se contorcer de dor para admitir que, ó, deu tudo errado, né? Tentamos e deu tudo errado. Porque eu acho que é isso, porque aí é aquela coisa, nós estamos juntos na merda e nós vamos tentar sair da merda juntos. Precisamos... Né, um discurso uniforme. Vocês não acham que o discurso hoje é um pouco nessa linha? Não. Eu, pelo menos, mas tem um pouco de vaidade, não, né? ninguém tá falando. Ninguém falou que vai contratar. O time competitivo, todo mundo vai falar. O Bandeira de Melo lá em 2013, quando o Flamengo tinha. Márcio Araújo. Trouxe um monte de bonde lá e ainda acabou ganhando a Copa do Brasil. Ele falou: olha, a gente vai fazer um time competitivo, vai competir. Não vai ter a grana que outros têm. Tanto que não teve mesmo. Então, mas o que um monte de gente. O que eu vejo ele falar, Tirone, é assim. Não, porque o Centenário, porque a Live Nation, porque o patrocinador, porque parece, do jeito que ele vende a coisa, que ele vende muito bem, né? Ele trabalhou a vida inteira vendendo. O Casares é um ótimo vendedor. Eu nunca discuti isso. O problema é o que ele faz com o dinheiro que ele recebe. Mas
esse discurso, o discurso dele tá tudo lindo e maravilhoso. Parece que o São Paulo tá voando, que é uma máquina que a gente tem perspectiva para o ano que vem, para o outro. Que ele fala, quando ele vai enaltecer o próprio trabalho, que você falou, o discurso que eles fazem, né? Enaltece o próprio trabalho, ele comemora os vice-campeonatos, Paulista, que tomou de 4-0 na final, vice da Sul-Americana. Ele comemora isso, e fala, não, chegamos em 4 finais, ganhamos 2. Sabe, para mim é muito pouco isso. Eu queria ver um discurso mais transparente. Joga limpo com a torcida, cara. E acho que essa questão, você usou um exemplo, né, do Rames, né? O clube que está nessa situação, que é uma situação de limite financeiro, porque o que vai mudar agora é que tem travas, mas o São Paulo já está num limite financeiro há algum tempo. Quando ele erra numa contratação que poderia tão ser grande, né? é muito difícil recuperar, né? Então, essa frustração do Rames Rodrigues... então, assim... Não, a culpa, assim, vamos lá. Óbvio, tem a culpa da contratação. Mas que o Rames é um baita de um perninha, tanto tá se provando um mau caráter. Tá claro, gente. Só ver o que ele tá fazendo o Raio Valecano. Mas então mergulha antes de fazer esse investimento. Exatamente. Então, mas parece que eu sou... Você tá na direção? Ombudsman. Parece que eu sou o ombudsman da direção aqui. Fala o do Rames. defensor da direção. Mas vem cá. Claro que foi um erro meio grosseiro a contratação do Rames. Mas, cara, pega dos outros clubes todos, com dinheiro e sem dinheiro. O Palmeiras contratou lá o Atuesta, contratou o Borja. Então, o Borja que não foi barato. Mas a margem de erro o Flamengo contratou um monte de bonde também que não deu certo. Claro. Então, É mas assim. os caras contrataram e foram campeões de tudo, porque a margem de erro Porque os caras têm grana, mas assim, errar e acertar, eu acho que acontece o tempo todo. Mas então eu estou falando. Ou alguém falava que sei lá, Olha pega o aí Memphis. Olha o Memphis. Pois é, bom, com 3 milhões, a chance de você errar é menor, né? Torrando 3 milhões. Mas esse é o caminho? Eu acho que não. Eu acho que não. Sim. Porque se for é mais fácil, ó. Esquece aí negócio de fundo financeiro, vamos torrar a grana e que se dane. Então, porque agora tem que ter o fundo. Tem que ter o fundo também, gente. Porque também tem. O Casares disse. Eu assinei pessoalmente com o meu patrimônio empréstimos em nome do São Paulo. Então, peraí, aí eu falo. Então aí ele tá defendendo o próprio. Na mesma lado. medida que teve o Rames, é claro que não se compara o jogador com o teve o Sabino. Todo mundo achava que ia ser um bonde e o cara tá jogando, virou titular do time. Insistência do Muricy, né? Pois é. Então, mas na eu acho verdade- que tem erros e acertos. É que eu acho que no caso do Rames Rodrigues é um caso muito emblemático, porque ninguém viu que ele faz isso há quanto tempo? Que ele faz a mesma coisa que ele tá 4, fazendo no 5 Raio anos. Valecano. Chegou ele tá mesmo o fazendo- Lucas. Chegou Por que um cara da qualidade do Rames estava sem clube? Né? Por que ele não estava que nenhum clube queria contratá-lo? Porque tem um comportamento. Eu acho que antes de dar essa cartada, o Lucas é uma certeza. É de casa. pô. Então, O Lucas é um cara- eles comunicaram o Dorival que ia contratar o Rames. Exatamente. O Dorival falou, tá bom. Então ele jogou com o Dorival. Não tinha espaço naquele time da Copa do Brasil. Você ia tirar quem no jogo contra o Flamengo pra colocar o Rames? Exatamente. Tudo errado, tudo errado. Sim.